Bom dia, abençoados, graça e paz, um ótimo dia a todos, uma ótima tarde e uma boa noite para os demais que estão indo para os seus aposentos, seus descansos, tá bom? Dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo, então seja bem-vindo ao canal Ministério Vivendo em Graça. Esse é o nome do canal para quem quiser acompanhar aí nas redes sociais do YouTube e desfrutar do conhecimento da graça de Deus. O nome é Ministério Vivendo em Graça. A todos que chegaram, estejam felizes, sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos. Aos novos inscritos, muito obrigado pelo amor e o carinho, compartilhe o vídeo e que esse ministério cresça cada dia mais na presença, de todos os povos, filhos e herdeiros das promessas de Deus. Hoje nós vamos estar trazendo aqui assuntos, palavras inefáveis que foi dada do céu ao nosso irmão Paulo, e eu quero estar trazendo aqui umas referências lá do livro de João para fortificar, porque eu falei que eu vou falar isso diversas vezes aqui no canal, que é para que entra na sabedoria dos irmãos, tá? Que é o capítulo de João, versículo 16, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. Tá bom, meus irmãos? Sinta-se aí abraçado, vamos estar aí atento, com os ouvidos prestando atenção nas coisas espirituais de Deus, para que nós possamos entender e entender a conversa que nós vai ter aqui hoje, tá? Então vamos lá, tá escrito assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, meus irmãos, isso aqui é para nós gravar perfeitamente no nossos entendimentos esse versículo aqui, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem que é essa pessoa, meus irmãos? Era o Espírito Santo? Não, meu irmão, não era o Espírito Santo. Aqui era uma pessoa que Deus ia, arrebatar, e ali ia falar, ia conversar, ia trazer instruções do ministério da graça de Deus, ia trazer revelações do tempo da graça consumada, e ia falar de uma pessoa, ia falar de um ser, vamos falar um ser, que era assim o Espírito Santo. Então a gente tem que entender perfeitamente, porque muitos que estão nos ministérios lê esse versículo e aplica ao Espírito Santo, aplica diretamente ao Espírito Santo, mas não é assim. Hoje nós entendemos, nós o povo da graça, que o Espírito Santo em nós é o próprio Deus, é o próprio Deus em nós, tá, meus irmãos? Então aqui ele fala bem claro: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Se aqui fosse realmente já o Espírito de Deus, então ele ia falar o quê? Ele ia falar dele mesmo, mas ele não fala dele, porque ele não era o Espírito Santo. Então, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Então quer dizer, se a pessoa vai ouvir para nos guiar, então não era o Espírito Santo. Perfeitamente, irmão, no entendimento aqui? Se ele vai anunciar, e ele não vai anunciar do que é dele, ele vai anunciar de uma outra pessoa, então não é realmente o Espírito Santo atuando. Entende? Tem que ter esse entendimento para poder entender as Escrituras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciará. Olha só, meus irmãos, como é lindo. Se nós estamos recebendo o Espírito Santo, ele está vindo, então ele tem que falar dele mesmo.
Ele tem que colocar no nosso conhecimento a sabedoria dele mesmo. Mas não é assim que está escrito, meus irmãos. Aqui está escrito o quê? Que esse ia subir e ouvires da boca de Deus e ia anunciar aquele que ainda estava por vir. Que aí sim é onde entra a manifestação do Espírito Santo, né? Aí já não é mais Jesus de Nazaré, já não é mais Deus na criação do mundo. Agora é a manifestação do Espírito Santo em nós. E nós vamos estar entendendo isso perfeitamente, para que nós não venha trazer confusão. Atos capítulo 22, abram sua Bíblia aí no capítulo de Atos 22. 22, versículo 12. Tá bom, meus irmãos? Para que nós venhamos entender esses versículos na Bíblia e a gente poder trazer esclarecimento para o povo da graça de Deus, para o povo que se encontra dentro das chamadas igrejas ainda. Então a gente tem que aprender. Tem que aprender e ensinar ao máximo possível, certo, correto, para que o povo venha ter entendimento e que eles não venham ter dúvidas, tá, meus irmãos? Eu não quero que vocês tenham dúvida a respeito desse versículo. Eu quero que vocês estejam claros, ciente, convicto de quem que era essa pessoa que Jesus estava anunciando lá no versículo 16, capítulo 16, versículo 12 em diante, tá bom, meus irmãos? Então em Atos, capítulo Atos, né, quando Lucas narra a sua história, tudo aquilo que ele ouviu, ele deixou bem claro aqui. Atos capítulo 22, versículo 12, ele fala assim, ó: e certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, e vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobras vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Olha só, meu irmão, aqui a palavra é bem clara. Por quê? Porque Paulo ele era hebreu de hebreus, né? Considerado quase que um fariseu por guardar toda a lei, instruído aos pés de Gamaliel. Olha quem era Paulo. Paulo era um homem severo, duro nas práticas da lei judaica. E quando existia a lei judaica, Paulo, na sua consciência, ele tentava defender ao máximo o evangelho da graça de Deus, as escrituras de Deus, vamos dizer assim, porque realmente foi Deus que deu para os judeus, né, toda a lei. Então eles ali estavam sendo ao máximo honestos com Deus, tentando cumprir, por mais que eles não conseguissem cumprir as coisas, as escrituras da lei. Mas Paulo, meu irmão, Paulo ele defendia severamente, na qual ele perseguia a igreja depois do pacto, né, estabelecido. Ali começou a ter os cristianismos, mas só que os cristianismos da época ali, eles ainda eram fundados na lei judaica. Eles ainda estavam fundados na lei judaica. Só que quando Paulo ele é tomado e tem um encontro face a face com Deus, ele ali foi instruído a trazer as verdades de Deus. Aí é onde entra o assunto que eu quero aplicar a vocês agora. Como é que um irmão hoje poderia receber algo de Deus se você não ouve a voz do Espírito Santo, meu irmão? Eu não ouço a voz do Espírito Santo. Hoje eu vivo por discernimento, porque eu li na palavra, e a palavra ela está tampada no meu entendimento e no meu coração. Então hoje eu sou guiado por discernimento, porque eu li e aprendi na palavra. E há como ter uma postura hoje na graça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Da mesma forma hoje você vai aprendendo dentro da palavra e você é guiado pela palavra. E o discernimento está posto no seu entendimento. Então, meus irmãos, ninguém ouve por aí a voz de um Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém ouve mesmo, tá? A gente pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Podemos.
Agora, quando nós conhecemos que Paulo traz palavras inefáveis de Cristo, o Deus vivo, o Deus que habita agora dentro de nós, o Espírito Santo dele atuando nesse corpo espiritual que está dentro desse corpo terrestre, aí sim, aí agora nós andamos pelo fruto do Espírito de Deus. Mas não tem como você falar para mim que você ouve a voz do Espírito Santo. Você não ouve. Irmãos, Paulo, ele foi guiado por Deus. Paulo, ele foi tomado da terra. Ele não sabe se em espírito ou em carne, mas ele esteve face a face com Deus. E ele traz palavras inefáveis. Palavras dadas por Deus. E ele que guia todos os homens na verdade de Deus. Na época de Paulo, ele que guiava o povo ao entendimento do fruto do Espírito Santo. Era ele que guiava ao povo entender o que foi a consumação na cruz. O que foi o sangue derramado. É Paulo que traz essas novidades de vida para o povo. Então Paulo começa a ensinar o quê? Que aos judeus eles tiveram a sua remissão dos pecados, porque eles eram pecadores. Ao gentil, como o gentil não tinha lei, então eles não eram pecadores, mas eles eram afastados de Deus devido à lei existir. E quando revigorava a lei, era um muro de separação que separava o gentil da graça de Deus, e ali colocava eles como não filhos de Deus. Então o sangue derramado na cruz para o gentil causou a reconciliação do mundo. Então a palavra fala o que? Paulo fala, foi Cristo que reconciliou consigo mesmo o mundo. Não é eu, você que aceita Jesus. Eu vou aceitar Jesus hoje, aí amanhã já não quero mais, aí eu saio e me afasto de... Não tem isso na Bíblia, meu irmão. A palavra que tem na Bíblia quando se tratava de se converter-vos a Cristo era porque o povo lá na época de Paulo ele estava fundado à lei judaica, à lei de Moisés, e ao Deus daquele entendimento tapava os entendimentos dele, o Deus daquele século, que era Moisés. E o que acontece? Eles tinham que largar todos aqueles rudimentos e se converter-vos à graça. Se converter-vos a Cristo realmente, porque o que acontece? Enquanto Paulo não traz as palavras de Deus, ninguém ali era considerado cristão, meu irmão. Eles eram considerados judeus, e aqueles que buscavam, o gentil que buscavam ser ao Deus dos judeus, eles tinham que circuncidar na carne. Então muitos ali foram circuncidados pelos irmãos que pregavam a circuncisão. Tá, meus irmãos? Então a gente tem que aprender a saber ler, respeitando, entendendo, meu irmão. Eu ainda estou num aprendizado muito forte. Eu ainda estou aqui, crescendo na graça, no canal. Mas eu procuro trazer esclarecimentos aplausíveis para que os irmãos entendam. Para que os irmãos não se percam nos assuntos. Tá? Então, meus irmãos, agora nós vamos estar lendo aqui uma passagem lá em Coríntios. Lá em Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, no capítulo 2, tá? E a gente vai conversar aqui até a graça ser dominada em nós. Capítulo 2 do 1 de Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. Quem era a testemunha aqui? Quem era a testemunha do Espírito Santo de Deus, do Cristo ressuscitado? Quem é que ia ser a sua testemunha, que ia nos guiar nós na verdade do Espírito Santo, na verdade de Cristo? Quem era essa pessoa? Não era o nosso irmão Paulo, meu irmão? Não foi ele que foi tomado lá e Ananias colocou a mão nele e ele recobrou as vistas e Ananias falou para ele, Saulo, foi você que Deus designou para subir e serem por sua testemunha e pregar a nós essas verdades? E aqui a palavra que Paulo ele é bem claro em explicar essas coisas, meus irmãos. Então ele deixa bem claro. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, meus irmãos. A sua fé, meu irmão, a sua fé de maneira nenhuma pode estar fundada
e afirmada na sabedoria desses pastores, desses lugares chamados pastores, pastores que se intitularam pastores. Pastores não é título, pastor é dom. E hoje não é pastor, é um irmão que está aprendendo e está anunciando vocês essa verdade também, meus irmãos. Não é pastor. Paulo não foi chamado de pastor. Paulo foi chamado, ele se colocou na posição de um apóstolo que se entregou a pregar as boas novas de Cristo. Ele era um apóstolo, um mensageiro. Apóstolo, um mensageiro das boas novas. Então a palavra aqui vem vindo, as revelações dadas do Espírito. Porque nas passagens de Paulo tu vai ouvir assim, ó, eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque agora já era o fruto do Espírito atuando em Paulo. Como é que você ia entender se você não aprender? Como é que você vai entender que o Espírito Santo está te guiando? Se você não ser conduzido pelos ensinos de Paulo, meus irmãos. Então a palavra é muito gostosa quando nós começamos a aprender. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedorias entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que palavra maravilhosa. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, o povo da graça, o povo que ouve e entende as cartas paulinas, as cartas de Paulo, as suas epístolas, mas nós temos a mente de Cristo. Então a gente entende das coisas do Espírito Santo, a gente entende o fato do Espírito interagindo com nós hoje, porque nós temos a mente de Cristo, porque nós aprendemos de Paulo a ter a mente de Cristo. Porque a religião nunca ensinou a vocês ter a mente de Cristo, meu irmão. A religião, ela está fundada dentro das leis judaicas. Então você ainda está preso aos dogmas cristãos da lei judaica. Então hoje, quando você entra dentro de uma instituição, está lá toda a preparação da casa de Deus, como se fosse o Israel, o tabernáculo lá em Israel. Meus irmãos, tudo isso é para se jogar fora. Tudo isso para nós não serve mais. Entende? A gente não segue mais os rudimentos da lei judaica. A gente não tem que se batizar. O batismo aconteceu na morte de Cristo. Quando ele morreu, todos morreram junto com ele e também ressuscitaram com ele. No caso, na época da escrita. E nós já nascemos num aperfeiçoamento, já nascemos no reino, no pacto perfeito de Cristo. Nós já nascemos vivificados em Cristo. Nós já somos justos, aperfeiçoados. A gente não precisa entrar dentro de uma denominação para nos batizar com água. A gente não precisa fazer jejum. A gente não precisa praticar a chamada Santa Ceia, que é a Páscoa judaica. A gente não temos essa obrigação de estar cumprindo rituais
da lei judaica. A gente não faz isso, meu irmão, porque a gente entende que o que Cristo fez no madeiro já está feito, já está consumado, e hoje nós andamos aliançado, perfeito no reino, e nós entendemos das coisas espirituais, mas eles não entendem das coisas espirituais, porque eles não aprenderam. Você que acha que você tem que se batizar nas águas, você não entende das coisas espirituais, meus irmãos. Vocês aprenderam das coisas físicas, que era ato de simbologia, um ato simbólico, que simbolizava o acontecimento daquilo que ia ser perfeito. Vocês ainda estão nesse pacto. Vocês, meus irmãos, que vocês ainda partem o pão e divide entre os irmãos, vocês ainda não entenderam qual que era o pão que Cristo estava falando ali. O pão era o seu corpo. O pão era o corpo que ia ser entregue por muitos, que ia ser entregue por todos naquele madeiro. Então, a gente, hoje, pelo fruto do Espírito, a gente consegue discernir essas coisas. Mas vocês, meus irmãos, que ainda estão dentro das religiões, dos sistemas religiosos, vocês não entendem. Sabe por que vocês não entendem? Porque não foi implantado em vocês o entendimento de Deus. O entendimento do fruto do Espírito Santo, o discernimento de você discernir. Aqui a palavra fala o quê? Que nós podemos discernir todas as coisas e de ninguém nós pode ser discernido. Por quê? Porque eles não entendem, mas nós entendemos. Então para vocês isso é loucura. Para vocês isso é uma heresia. Para vocês, não, o Japa está louco. O João Carlos está louco. Mas não é loucura, meu irmão. Isso é entendimento. É por isso que eu ando em perfeita harmonia com Deus. Eu ando exalando a fragrância de Deus. Eu não preciso estar dentro de uma denominação para me ensinar o jeito de eu me vestir, o jeito de eu andar, de eu falar. Eu sou livre. Eu sou livre. O alicerce foi colocado por Paulo. E agora nós estamos fundados nesse alicerce, que é o alicerce da graça de Deus, meus irmãos. A gente tem que aprender o que está escrito sobre as cartas de Paulo. Meus irmãos, a palavra aqui é mistério de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos guia hoje. E como é que eu ouço a voz de Deus hoje? A voz do Espírito Santo. Quando eu leio de Romanos a Hebreus, meus irmãos. De Romanos a Hebreus foi palavras dadas pelo Espírito, pelo Cristo ressuscitado. E é Ele que guiava Paulo. E Paulo falava muitas das vezes, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de cada um de vós. Cada um de vós que rasgar o coração, abrir o coração, deixar Deus dominar, deixar Deus usar, deixar Deus dominar vocês. Vocês sim vão viver do fruto do Espírito Santo. Meus irmãos, as coisas do Espírito Santo vocês só podem entender se vocês realmente se aprofundar nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo. Paulo vai nos guiar nós no ensino maravilhoso, no ensino perfeito. Romanos 6, Romanos capítulo 6 vai estar escrito o quê? Romanos não, Hebreus. Hebreus lá no capítulo 6 vai estar escrito assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Jesus Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus assim o permitir, meus irmãos, porque já estamos no reino perfeito. Não é mais batismo que me limpa, não é batismo que me faz ser uma nova criatura, é a palavra, a água regeneradora, a palavra de Deus. Quando ela entra no meu coração, quando ela entra, ela lava o meu coração, o meu entendimento. Nós não podemos mais colocar em posição de mão nas pessoas. Vem aqui, meu irmão, que eu vou orar por você, vou colocar aqui a minha mão, você vai ser abençoado. Não tem isso. No ministério da graça de Deus, a palavra aos Efésios 1 fala: vós são abençoados com todas as sortes de bênçãos. Nós já somos abençoados, meu irmão. Se você entrar dentro de uma igreja dessas aí, pensando que você vai ser abençoado, que você está indo lá para ser abençoado, mano, vocês estão muito enganados. Vocês vão ser molestados, vocês vão sair dali, se deixar, vão tomar até a tua carteira nesses lugares, meus irmãos. Nesses lugares não tem ensino da graça de Deus. Hoje eu não faço parte de uma denominação chamada Igreja Evangélica. Eu não faço parte de uma instituição de placas.
Eu não faço parte de uma instituição que tem um dono, que tem uma liderança, que tem presidente. Não tem isso, meu irmão. No Evangelho da Graça não tem isso. É nós mesmos e Cristo atuando em nós. Então aprenda da palavra. Seja guiado pela palavra. Não seja guiado por homens, meus irmãos. Homens que pregam lei judaica, que traz ensinamento que você tem que dar, porque se não dá, está roubando. Isso daí não existe no Evangelho da Graça. No Rudimentos da Lei, uma hora eu vou fazer assim uma pregação falando para os da circuncisão. O que os da circuncisão eram obrigados a fazer. Eu vou estar aqui me prontificando a fazer um vídeo falando das ações judaicas e de tudo que os da circuncisão têm que praticar. Tinham, né? Porque o tempo caiu e eles já não tinham mais, eles tinham que ser libertos. E hoje o povo voltaram a usar os rudimentos antigos e viver os pactos passados. E estão vivendo aprisionados aí nessas chamadas igrejas, que é uma vergonha. Essas igrejas espalhadas aí pelo Brasil e o mundo afora são uma vergonha, porque não aprenderam do fruto do Espírito e ainda fica aí mentindo, pregando para os irmãos que está sendo uma unção de Deus. Meu irmão, isso não quero nem falar a respeito disso, porque não é o assunto aqui não é bater de frente com eles, mas trazer esses ensinamentos e que eles lá ouvindo possam desfrutar também e eles se converter realmente. Eles sim, eles têm que se converter a Cristo, porque eles não estão convertidos a Cristo, eles estão convertidos à lei judaica. Jesus de Nazaré em vida, ele era o cumprimento da lei judaica. Então eles estão baseados no fundamento de Moisés. Tá, meus irmãos? Então eles sim, eles têm que largar os rudimentos e vir para a graça de Deus. Paulo, ao livro de Gálatas, ele vai estar dizendo assim, ó, meus irmãos, se você sendo gentil se misturar com alguma coisa da lei, se cumprir algo da lei, vocês estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Então você, meu irmão, no pacto da graça, você hoje sendo ainda mais um gentil, você jamais poderia cumprir batismo, você jamais poderia cumprir jejum, você jamais poderia cumprir monte, você jamais poderia comer santa ceia, você jamais poderia praticar as obras da lei. Não é para você de jeito nenhum, meu irmão. Qualquer irmão que quiser me colocar que eu tenho que fazer isso daí, eles vão me apresentar na Bíblia, dentro da Bíblia, porque está aqui, realmente está aqui, ó. Mas é lei judaica. Mas só que Paulo ele deixa bem claro, se você é gentil, você não pode cumprir a lei. Você está liberto da lei. Mas se você deixar você circuncidar, você também é obrigado a guardar toda a lei. Porque eles lá, se eles deixavam se circuncidar, eles eram considerados um judeu. E eles também tinham que praticar a lei judaica, porque o sacerdote ainda estava no templo e o templo estava de pé. E se eles errassem, tinha preceito que se eles errassem, eles eram apresentados ao sumo sacerdote e ali eles matavam eles apedrejados. Então eles eram obrigados a cumprir a lei por perseverança, que nem os judeus. Mas Paulo deixava sempre bem claro, se você sendo gentil deixar-vos se circuncidar, você também é obrigado a guardar a lei. Mas não deva cumprir nada da lei, que ninguém circuncide os irmãos. Era isso que Paulo pregava na sua época. Meus irmãos, graça e paz. O estudo está aí, o ensino foi dado, é bom, vai de cada um querer aprender. Infelizmente, a gente não está aqui para obrigar os irmãos a aceitar esse evangelho. Esse evangelho é só para os que vão ser os filhos da graça, os eleitos, salvos na mente, no entendimento. Todos nós é salvo espiritualmente, no espírito. Esse corpo quando morrer, o espírito que está aí dentro retornará para Deus. Tanto o assassino, o fornicador, qualquer pessoa de transgressões má, de índole má, quando morrer seu espírito retorna a Deus. Mas em vida vocês nunca podem dizer que andaram como filhos da luz, desfrutando de tudo do bom do reino de Deus. Vocês não podem dizer que desfrutaram. Agora, que seu espírito retornará para Deus, é verdade. Isso não tenho que contestar.
seu espírito retornará para Deus e a carne voltará ao pó, porque veio do pó. Mas que em vida nós possamos andar como filhos da luz e praticar as bondades do fruto do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está em mim, está em você, que você aprenda a exalar e a desfrutar do fruto do Espírito Santo em nós, tá bom, meus irmãos? Graça e paz, tenha um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite tranquila, dependendo da hora que estiver assistindo o vídeo. A todos os irmãos, um beijão, um abração nos corações de vocês. Que a graça de Deus possa nos envolver e nos ensinar a cada dia. Nós nunca sabemos nada. Nós nunca sabemos o suficiente. Nós estamos sempre aprendendo e sendo instruídos por essa mensagem de Paulo. Cristo guiou Paulo, deu as suas orientações a Paulo e Paulo nos guiou nas verdades de Deus. Guiou os irmãos nas verdades de Cristo. Então que nós possamos também desfrutar e ser guiados pelo fruto do Espírito Santo que foi ensinado a nosso irmão Paulo, e é assim que nós devemos andar. Um beijão, um abração, fiquem todos com Deus. Fui!